Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, professora de língua portuguesa, e o tema da nossa aula hoje é modos verbais. Bem, nós iniciaremos a nossa aula relembrando ou lembrando o conceito de verbo, o que é verbo, e depois nós vamos focar no tema da nossa aula, que é modos verbais. Por que começaremos falando um pouquinho sobre os verbos, sobre o conceito de verbos? Porque, assim como as outras classes gramaticais, o verbo é uma dessas classes que sofre flexão. E nós vamos estudar hoje uma das flexões desse verbo, que são os modos verbais, ok? Então, nós vamos iniciar a nossa aula. Vocês vão acompanhar a aula aí no PowerPoint. E nós vamos iniciar lendo o objetivo para a nossa aula, que é um dos objetivos para o 6º ano que está no currículo. Então, o objetivo é identificar os efeitos de sentidos dos modos verbais. E aí nós vamos refletir o que são verbos, né? Então, o que eu falei para vocês que nós precisamos o quê? Relembrar o conceito de verbo, aprender a identificar os verbos dentro das frases, dentro dos textos, para que nós possamos entender os modos verbais, ok? Então, vamos continuar. Bom, aí nós temos verbos. Verbos são palavras que indicam uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Então, se nós tivermos uma palavra na frase que indica uma ação, por exemplo, correr, estudar, brincar, dançar, essas palavras são verbos, ok? Também são verbos palavras que indicam um estado. Estar, continuar, morar. Por exemplo, eu estou preocupada. Então, estou preocupada é o quê? Um estado. Então, eu tenho um verbo. Também podem ser palavras que indicam um fenômeno da natureza ou fenômeno meteorológico. Então, nós temos nevar, chover, relampejar, neblinar, ok? Então, verbos são palavras que indicam uma ação. Então, por exemplo, quando eu correr, correr não é uma ação, dá uma ideia de movimento, é um verbo. Fenômeno da natureza, neblinar, chover, ok? Relampejar. E nós temos também as palavras que indicam estado, que também são verbos. Aí, nós temos na sequência algumas palavras para fazermos a análise. Vamos fazer a leitura junto e a análise juntos. Então, nós temos na primeira frase, o homem corria pela manhã. Então, nós temos aí correr, corria do verbo correr. Portanto, nós temos uma ação, nós temos um verbo. A menina estuda matemática todo dia. Então, nós temos aí o verbo estudar, uma palavrinha que indica ação. Portanto, nós temos um verbo. Ela brinca durante o intervalo. Então, nós temos aí brincar, uma palavrinha que dá uma ideia de ação, que indica uma ação. Portanto, nós temos um verbo, ok? Então, palavras que indicam ação são verbos. Aí nós temos mais algumas frases. Eles estão tristes. Então, nós temos estão, do verbo estar, que dá uma ideia de estado. Ana continua jovem. Então, nós temos aí o verbo continuar. Clara permaneceu em silêncio. Então, nós temos o verbo permanecer. Percebam que essas palavrinhas, elas não indicam ação, ok? Mas elas indicam o quê? Um estado. Então, são verbos. Agora, nós vamos analisar algumas frases com fenômenos da natureza. Então, nevou na Serra Gaúcha. Nevou, fenômeno da natureza. Choveu muito durante a noite. Choveu é uma palavrinha, é um fenômeno da natureza, portanto, um verbo. Relampejou, mas não choveu. Relampejou, fenômeno da natureza, portanto, um verbo. Resumindo, os verbos são palavras que indicam ação, são palavras que indicam estado
e palavras que indicam fenômenos da natureza. Em algumas gramáticas, vocês vão encontrar como fenômeno meteorológico. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, essas palavras aí, todas são verbos. Ok? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Agora que vocês já relembraram, já viram o que é verbo, o conceito de verbo, já aprenderam a identificar esses verbos em frases, agora nós vamos focar no tema da nossa aula, que é uma das habilidades que está presente no currículo do 6º ano, que são os modos verbais. Então, vamos continuar. O que são modos verbais? Então, os modos verbais estão relacionados com as atitudes de quem fala. Indica a atitude do falante em relação ao que está sendo dito. Então, vamos lá, pessoal. Bom, os modos verbais, quando a gente fala que depende do que o falante quer dizer, qual o sentido que o falante quer dar para aquela frase, porque nós podemos pensar, será que o sentido que ele quer dar para aquela frase é um sentido real? É um sentido de uma ação que aconteceu, de algo certo? Ou o falante, ele quis passar uma ideia de possibilidade, de um desejo, ou ele quis dar uma recomendação, fazer um pedido. Então, isso vai depender do que o falante quis dizer. E é aí que entra os modos verbais. Então, será que quando ele fala assim, eu vou ao médico amanhã, ele quis dar o quê? Uma certeza? Ou é uma possibilidade, uma recomendação ou um pedido? Vamos analisar algumas frases para vocês perceberem aí essas ideias, esses sentidos, quando eu falo que depende do falante, depende do que ele quer dizer. Então, na primeira frase eu tenho: Dom Pedro II proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Então, nós temos aí em destaque o verbo proclamar. Observem que nessa frase eu tenho uma ideia o quê? De certeza, de algo certo. Dom Pedro II proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. É uma certeza. Talvez eu faça a minha matrícula no curso de italiano, que é o nosso segundo exemplo. Então, perceberam que o sentido dessa segunda frase é diferente? É o quê? É uma possibilidade. Talvez eu faça a minha matrícula no curso de italiano. Não é certeza. Diferentemente do primeiro exemplo, que eu tenho uma certeza de um fato real, um fato que aconteceu, no segundo exemplo, eu tenho uma possibilidade de que aquilo aconteça. Vamos continuar. O terceiro exemplo. Lave as mãos frequentemente. Então, é uma recomendação que vocês estão ouvindo aí da OMS, né? O tempo todo. É uma recomendação. Então, perceberam que eu tenho frases, eu tenho sentidos diferentes? Aí eu tenho o falante, ou quem escreve, ele atribuiu sentidos, ele quis passar uma mensagem. No primeiro exemplo, eu tenho uma mensagem que é algo real, certo. No segundo exemplo, segunda frase, eu tenho que uma possibilidade. E na terceira frase, eu tenho uma recomendação, que eu falei para vocês que algo que a gente está ouvindo frequentemente aí na TV. Então, vocês perceberam as diferenças? A partir de agora, vocês vão conhecer os modos verbais, porque até agora eu falei dos modos verbais, mas quais são esses modos verbais? Então, vamos passar a conhecer agora? Os modos verbais são 3. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Então, vamos aí, gravem bem esses nomes: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um deles nós vamos atribuir um sentido diferente, um significado diferente. Aí nós temos modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Então, o indicativo indica o quê? Algo real, certo, verdadeiro. Vocês lembram das frases anteriores que eu tinha uma certeza? Na segunda frase, eu tinha o quê? Uma possibilidade. E na terceira, eu tinha uma recomendação. Vamos tentar encaixar aquelas frases em cada um desses modos verbais que vai aparecer aí nos slides. Então, vamos lá. Modo indicativo, real, certo, verdadeiro. Modo subjuntivo, uma incerteza,
algo duvidoso, uma possibilidade, um desejo de que aquela ação aconteça. E o imperativo, uma ordem, um pedido, uma recomendação. Então vamos relembrando aquelas frases. Observem as frases aí no slide. Eu peguei as mesmas frases do slide anterior para a gente começar a analisar agora. O primeiro exemplo: Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Então, nós podemos dizer que é o quê? Uma certeza, algo verdadeiro, não é uma possibilidade, ok? Então, nós temos aí o modo indicativo. No segundo exemplo, nós temos: talvez eu faça a minha matrícula no curso de italiano. E nós temos como subjuntivo algo incerto, duvidoso, uma possibilidade ou um desejo. No segundo exemplo, nós temos o uso do modo subjuntivo. E no último exemplo, lave as mãos frequentemente, que nós falamos que era uma recomendação, falei para vocês que era uma recomendação, nós percebemos que nós temos o modo imperativo. Porque o modo imperativo é o quê? Uma ordem, um pedido, uma recomendação. Perceberam, pessoal? Não é muito difícil. Nos próximos slides nós vamos começar a analisar algumas frases para que vocês consigam identificar esses modos verbais dentro dessas frases, ok? Lembrando só, resumindo, nós temos aí 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Lembrando que vai depender do que o falante quer dizer, qual é o sentido que ele quer dar para aquela frase. Então, se ele quer dar um sentido de algo real, de algo verdadeiro, uma certeza, aí eu utilizo o modo indicativo. Se eu quero dar uma ideia de uma possibilidade de um desejo meu, aí eu vou utilizar o modo subjuntivo. Agora, se eu quero fazer uma recomendação, se eu quero fazer um pedido, se eu quero dar uma ordem, aí eu vou utilizar o modo imperativo, ok? Então, nós temos aí modos verbais na construção de frases. Então, estudarei sábado à tarde. Pessoal, leiam e analisem junto comigo. Estudarei sábado à tarde. Então, nós temos aí o verbo estudarei, estudar. Percebam que eu tenho aí o futuro, né? Então, o estudarei é um verbo, do verbo estudar é uma ação, é uma palavra que indica ação, portanto, é um verbo. Se nós fôssemos pensar no tempo, nós temos o futuro. Porque os exemplos que eu dei até agora para vocês era mais no passado, né? Algo que aconteceu. Mas eu tenho aí o futuro, mas é algo certo para o futuro. Então, pensando dessa forma, é algo certo, algo que irá acontecer. Então, estudarei sábado à tarde. É como se o falante, a mensagem fosse a seguinte: bom, estudarei sábado à tarde. Então, não me chame para ir em outro lugar, não me chame para ir na sua casa, porque sábado à tarde é certo que eu estudarei. Olha o modo indicativo aí. Segundo exemplo, eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Então, eu tenho ganhei, né? Uma palavrinha que indica ação, portanto, um verbo. E eu tenho modo indicativo. Por que o modo indicativo, pessoal? Porque é uma certeza. Eu ganhei o concurso de ortografia da minha escola. Olha que legal. Então, eu ganhei. Então, modo indicativo. Terceiro exemplo. Comprei um computador novo. Então, nós temos comprar, né? Uma palavrinha que indica uma ação. E nós temos o modo indicativo, porque é uma certeza. É algo que aconteceu. Comprei um computador novo. Parte de uma ação verdadeira. Portanto, modo indicativo. Vamos para o próximo exemplo. Tenho estudado até tarde. Então, tenho estudado até tarde. Ó, o verbo, a palavra que indica a ação aí, em destaque, ter, tenho. Modo indicativo, porque parte de algo verdadeiro, de uma ação verdadeira. Eu espero, pessoal, que vocês estejam entendendo. Agora nós vamos para o modo subjuntivo. Vamos analisar algumas frases do modo subjuntivo. Vocês lembram do modo subjuntivo, né? Que é aquele que dá um sentido de possibilidade, ok? De desejo, é uma incerteza. Quando eu não tenho certeza de algo, modo subjuntivo. Então, vamos lá analisar as frases
façam a leitura comigo. Se tudo der certo, viajaremos amanhã. Então, olha, se der certo, viajaremos. É como se uma ação, viajar, né, dependesse de algo. Então, depende do quê? Depende de tudo. Se tudo der certo, viajaremos. Caso isso não aconteça, pode ser que eu viaje, mas pode ser que não. Então, vocês perceberam? Tem o modo subjuntivo. Lembrando, pessoal, que nessa frase eu destaquei o ser, não porque ele é verbo, mas porque ele é uma palavra que aparece no modo subjuntivo. É uma característica do modo subjuntivo. O ser, o talvez, o caso é uma característica do modo subjuntivo. Então, nós temos aí o modo subjuntivo porque é uma possibilidade que eu viaje, de que essa ação aconteça. Segundo exemplo, talvez eu estude matemática hoje. Aí eu tenho talvez, lembra da palavrinha que eu falei para vocês que é uma característica do modo subjuntivo? Talvez eu estude. Então, nós temos aí estudar, que é uma palavra que indica ação, portanto, um verbo. E como eu tenho talvez eu estude, é uma possibilidade que eu estude matemática, eu tenho modo subjuntivo, ok? Então, vamos continuar. Se não viesse, não esclareceriam a situação. Então, nós temos mais uma vez aí os verbos que indicam, palavrinhas que indicam ação e que, se não viessem, não esclareceriam a situação, modo subjuntivo. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Então, mais uma vez, nós temos o ser, que é uma característica do modo subjuntivo. Nós temos duas palavrinhas aí que indicam ação, tivesse, compraria, portanto, verbos. E nós temos o modo subjuntivo, porque é o quê? Se tivesse, perceberam? Não é uma certeza. Então, se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Talvez um desejo, ok? Talvez houvesse uma possibilidade de comprar aquele prédio. Então, modo subjuntivo. Só para a gente resumir até agora, modo indicativo, algo certo, parte do real, de ações reais, algo verdadeiro. Modo subjuntivo, uma incerteza, uma possibilidade, um desejo. Bom, agora nós vamos analisar algumas frases com o modo imperativo. Lembra que o modo imperativo é um pedido, uma ordem, uma recomendação? Então, vamos analisar algumas frases. Aproveitem para fazer a análise junto comigo, porque facilita o aprendizado. Então, vamos lá. Não vá embora. Lembrando, pessoal, que nós costumamos falar, e eu costumo ouvir, não vai embora. Não. Errado. Forma do verbo aí no modo imperativo, não vá embora. Vocês perceberam que aí nós temos não vá embora. Um pedido, posso falar que é um pedido? Ok? Então, modo imperativo. Nunca converse com estranhos. Olha, quem nunca ouviu, né, pessoal, essa recomendação aí dos pais ou de uma pessoa querida tentando nos proteger. Nunca converse com estranhos. Olha a recomendação aí. Então, nós temos o modo imperativo. Beba bastante água. Pensando no seguinte contexto do médico. Então, por exemplo, o médico, ele vai, olha, beba bastante água. Então, ele recomenda isso, ok? Organizem-se rapidamente. Modo imperativo. Então, essas palavrinhas que estão em destaque são palavras que indicam uma ação. Então, são verbos. E estão no modo imperativo porque o sentido delas, qual é o sentido delas? De uma recomendação, de um pedido. Então, a todo momento, pessoal, nós nos deparamos com esse modo imperativo. Então, lave as mãos, beba bastante água. Nos anúncios publicitários, nas propagandas, e nós vamos analisar algumas, vocês vão perceber que o modo imperativo é priorizado.
porque os anúncios, por exemplo, eles tentam convencer você de comprar alguma coisa, faz uma recomendação, faz um pedido, digamos assim. Então, o modo imperativo é priorizado nos anúncios, nas propagandas, porque você vai ter lá, compre isso, use isso, ou peça tal produto. Então, nós vamos perceber que nesses gêneros há a priorização do modo imperativo, ok? Então, aquele faça silêncio da professora, sente-se, não faça barulho, é modo imperativo, é um pedido, ok? É uma ordem, se assim vocês quiserem, enfim. Tudo bem? Então, vamos lá continuar. Bom, agora nós vamos analisar umas frases com o mesmo verbo, porém utilizando modos diferentes em cada frase. Então, eu tenho aí 3 frases. Todas essas frases eu vou utilizar o mesmo verbo, porém os modos verbais utilizados são diferentes, que é para que vocês entendam mais ou menos como que é. Então, vamos lá. Então, nós temos no primeiro exemplo, meu pai trabalha muito. Então, se a gente pensar num contexto aí, a gente tem um filho que fala, ó, meu pai trabalha muito, é uma certeza que aquela pessoa quer passar. Quando ela fala essa frase, meu pai trabalha muito, é uma certeza. E aí nós temos destacado a palavra trabalha, que é um verbo, que é uma ação, ok? Então, todas essas palavrinhas que estão destacadas é o verbo, tá, pessoal? Então, segunda frase. Gostaria que meu pai trabalhasse menos. E aí eu tenho o verbo trabalhar, trabalhasse. Se nós fôssemos pensar nesse contexto, né, da filha, do filho, nós percebemos aí que é um desejo. Gostaria que meu pai trabalhasse menos. Então, na primeira frase, eu tenho uma certeza dessa filha. Meu pai trabalha muito. No segundo, eu tenho gostaria que meu pai trabalhasse menos, um desejo. E na última frase eu tenho trabalhe menos, que é um pedido, pensando nesse contexto, ok? Então, nós temos aí, na primeira frase, o modo indicativo, porque parte de algo verdadeiro, é uma certeza. Foi o sentido que esse falante quis dar para essa frase, de certeza. Gostaria que meu pai trabalhasse menos. Aí eu tenho o quê? Um desejo, portanto, modo subjuntivo. Na sequência, eu tenho trabalhe menos, eu tenho o quê? Um pedido. Então, portanto, eu tenho o modo imperativo. Bom, eu acho que dessa forma que nós estamos analisando, eu acho que facilita o aprendizado de vocês, porque vocês estão vendo o mesmo verbo em diferentes frases e utilizando modos verbais diferentes. Então, vamos analisar mais uma vez dessa mesma forma? Então, nós temos aí novamente exemplo com o mesmo verbo, e agora nós temos o verbo conversar. Então, Malu conversa muito durante a aula. Então, nós temos o verbo conversar, né, que é uma ação. E nós temos que sentido que foi estabelecido aí nessa frase. Malu conversa muito durante a aula. Então, se a gente pensar até num contexto escolar, nós temos aí, de repente, a professora falando, Malu conversa muito durante a aula. Então, é uma certeza, parte de uma ação verdadeira. E aí, continuando, nós temos, gostaria que Malu conversasse menos. Olha o desejo da professora. Olha, gostaria que Malu conversasse menos. Na última frase, nós temos, converse menos, Malu. Então, nós temos aí o modo imperativo.
Então, vamos analisar. Primeira frase é uma certeza, modo indicativo. Na segunda frase, que é um desejo de que aquela ação aconteça, um desejo de que aquilo aconteça, eu tenho modo subjuntivo. E na última frase, converse menos, Malu, eu tenho o modo imperativo. E aí, pessoal, tá dando para entender? Tá ficando claro? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vocês perceberam que vai depender da mensagem que o falante quer passar, e aí que vai determinar qual modo verbal eu preciso utilizar, ok? E que nós temos esses 3 modos verbais. Vocês perceberam que o imperativo ele é fácil de identificar, é fácil de entender, mas não foquem só na ordem, tá? Eu trouxe mais exemplos dando uma ideia de pedido e recomendação, porque às vezes nós focamos no imperativo como ordem e esquecemos que pode ser uma recomendação, que pode ser um pedido, ok? Então pensem no imperativo como um pedido, como uma ordem, como uma recomendação, ok? E o subjuntivo, não pensem só como algo incerto, pensem como um desejo, uma possibilidade. Ok? Então, vamos continuar a nossa aula. Sempre na nossa aula, nós vamos fazer, assim, bastante análise, que é para vocês façam uma espécie de análise comigo também, ok? Para facilitar, como eu já disse, como eu repeti aí, facilitar o aprendizado. Então, agora, nós vamos pensar nos modos verbais na construção de textos. Então, até agora, nós analisamos frases. É bem mais simples, não é? Porque frases são geralmente pequenas. Então, nós vamos passar a analisar agora alguns gêneros textuais, alguns textos. Então, vamos lá. Bom, aí nós temos, pessoal, uma receita culinária. Então, vocês já conhecem, esse gênero textual é bastante conhecido. E esse gênero culinário, essa receita culinária, receita culinária, nós temos os ingredientes, os utensílios e o preparo. Os ingredientes e os utensílios, eles são formados basicamente de substantivos. E a nossa aula é sobre verbos, né? Então, nós não vamos focar na parte dos ingredientes e dos utensílios. Nós vamos focar no preparo. Ok? Então, nós temos aí, vamos fazer a leitura juntos, vamos fazer a análise juntos. Então, nós temos preparo. Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e a manteiga. Misture até obter uma farofa. Faça um buraco no meio, adicione a gema e a água. Amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Forre o fundo removível com a mistura, apertando bem com as pontas dos dedos. Leve ao forno, pré-aquecido por 15 minutos ou até dourar. Na batedeira, bata o leite condensado, o suco de limão e despeje sobre a massa amassada. Reserve. Para o suspiro, bata as claras em neve, junte o açúcar aos poucos, batendo até formar picos firmes. Despeje sobre a mistura de leite condensado. Volte ao forno até começar a dourar. Decore com as raspas de limão e sirva. Então, o que eu quero que vocês percebam? Essas palavrinhas que estão em destaque. Percebam que essas palavrinhas que estão em destaque são verbos. Elas indicam uma ação. Coloque, misture, amasse, forre, adicione. Perceberam? Bata, reserve. Olha a quantidade de verbos que nós temos aí no preparo. Que eu falei para vocês que os ingredientes e os utensílios, eles são formados basicamente de substantivos. Mas nós temos, olha a variedade de verbos que nós temos no preparo aí, no texto no preparo. Então, esses verbos, eles estão no modo imperativo. Por que no modo imperativo? Porque na receita, a receita é um texto instrucional, tem o passo a passo que você precisa fazer,
que você para realizar a receita. Então, se eu tenho uma instrução, eu vou priorizar o modo imperativo, ok? Então, lembra que eu falei para vocês? Anotem aí, pessoal. A receita culinária, ela prioriza o modo imperativo, porque é um texto instrucional, tem um passo a passo que você precisa seguir para que você realize a receita, ok? Então, vamos... Só peço que vocês percebam o coloque, misture, amasse, leve. Perceberam? Modo imperativo, ok? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos focar... eu comentei com vocês dos anúncios publicitários, das propagandas. E agora, nós vamos analisar um exemplo desse tipo de gênero. Então, nós temos aí... No primeiro, nós temos peça batom. Então, o batom é o chocolate da Garoto. Não sei se vocês já conheceram, porque esse anúncio ele é um pouco antigo. Mas eu trouxe esse exemplo em específico para vocês perceberem que os verbos são os mesmos. Nos anúncios, nas propagandas hoje em dia, os verbos são basicamente os mesmos. Então, é compre, é beba, peça, ok? Então, neste caso, eu tenho peça batom, que é o chocolate. Então, o que? O anúncio, enfim, a propaganda, ela quer influenciar você a pedir, te influenciar, fazer com que você compre alguma coisa, digamos assim. Então, eu tenho aí o modo imperativo. Vamos no próximo exemplo, nós temos aí adote este animal, né? Adote este animal de estimação, um animal de estimação. E aí nós temos a fotografia do cachorro e do gato. Então é o que? Adote. Vocês perceberam que o adote é uma palavra que indica o que? Uma ação. E aí nós temos o que? O modo imperativo. Adote um pedido, uma recomendação, modo imperativo. Então, resumindo aí, a receita culinária prioriza o modo imperativo. As propagandas e os anúncios publicitários priorizam o modo imperativo, ok? Então, vamos continuar. Bom, agora nós temos uma tirinha. Vocês já devem conhecer esse personagem, o Agar, né? Normalmente ele aparece nos livros didáticos, então provavelmente vocês já conheçam. Então vamos fazer a leitura juntos para analisarmos essa tirinha. Aí nós temos: Agar, vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Frango assado e bolinhos para o jantar. Ai, 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 a vida é feita de trocas. Então, vocês perceberam que eu tenho aí, no primeiro quadrinho, eu tenho o balãozinho e a fala da mulher de H, né? H, vá cortar madeira para o fogo. E até pelo rosto dela, pela fisionomia dela, nós percebemos que ela está um tanto quanto brava, digamos assim, porque ele está descansando ali, todo sentado no sofá, com os pés com os pés aí para cima, bem tranquilo. E aí ele fala: mas o que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Então, o que eu quero que vocês percebam? Que ele, Agar, já percebeu que sua mulher lhe deu o quê? Uma ordem. Então, a ideia que ela quis passar, o sentido que ela quis passar, quando ela falou, foi essa mesmo. Foi dar uma ordem. Então, até pela fisionomia dela, como eu já falei, a gente percebe que ela não está simplesmente recomendando, fazendo um pedido, ela está dando uma ordem. E ele entendeu. Pela fala dele, quando ele fala: o que lhe dá o direito de me dar ordens assim?
A gente percebe que ele entendeu que ela estava dando uma ordem. E aí, no outro quadrinho, ela fala frango assado e bolinhos para o jantar. E aí, perceberam que ele, rapidamente, ele vai atrás da madeira. Então, se ele quiser comer aquilo no jantar, o frango assado e bolinhos, ele precisa ir atrás da madeira e cortar a madeira para o fogo, ok? Então, vocês perceberam que aí nós temos o quê? O modo imperativo. O modo imperativo é a ordem, ok? O modo imperativo é o pedido, é a recomendação. Então, até nos últimos exemplos que nós vimos, eu coloquei muito para que vocês observassem mais a recomendação. Mas aqui, nessa tirinha, nós temos o quê? A ordem. Então, modo imperativo. Bom, pessoal, vou dar continuidade e agora nós vamos analisar uma notícia. Então, nós temos aí uma notícia, um trechinho da notícia. Vamos fazer a leitura juntos para identificar que modo verbal aparece na notícia. Então, nós temos 18 espécies que deixaram de existir nos últimos 2 anos, golfinhos, sapos e plantas magníficas, tudo isso sumiu para sempre nos últimos 700 dias. Então, percebam que nós temos algumas palavras destacadas, deixaram de existir, sumiu. Perceberam aí? Então, nós temos, é algo certo, ou é uma possibilidade de que aquilo aconteça? Pelos verbos que estão destacados aí, nós percebemos o quê? Que é algo certo, parte de um fato verdadeiro. Lembrando, pessoal, que o gênero notícia é isso. O gênero notícia, ele parte de uma ação verdadeira, de uma ação que aconteceu, de algo que aconteceu, portanto, vou lá e faço a notícia, é gerada a notícia. Então, se a notícia parte de um fato verdadeiro, de uma certeza, então que modo verbal nós temos? Né? Que modo verbal aparece aí? 18 espécies que deixaram de existir nos últimos 2 anos, golfinhos, sapos e plantas magníficas, tudo isso sumiu. Então, é uma certeza. Infelizmente, né, é uma certeza de que os golfinhos, os sapos e as plantas magníficas, tudo isso sumiu, é uma certeza, infelizmente, não é uma possibilidade, uma incerteza. Então, nós temos o modo indicativo, ok, pessoal? Bom, nós fizemos a análise de uma receita culinária e aí nós fomos chegando à conclusão de que a receita culinária, ela prioriza o modo imperativo, ok? Nós também fomos lá para a tirinha para a gente perceber a ordem, o verbo, né? Que era uma ordem ali, que não era mais uma recomendação, não era um pedido, era uma ordem, mas não deixa de ser o modo imperativo. E também analisamos alguns anúncios publicitários, propaganda, enfim, que são textos que priorizam o modo imperativo. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos analisar uma outra notícia. Então, vamos lá. Vamos fazer, repetindo a leitura juntos, porque facilita o aprendizado de vocês. E aí, vocês já vão entendendo melhor, analisando melhor. É importante que depois da nossa aula, vocês pensem nesses gêneros, ok? Vocês pensem nesses conceitos que eu estou trazendo para vocês e, de repente, quando vocês forem assistir, por exemplo, a TV, que tem anúncios, tem propagandas, vocês possam perceber esses modos verbais priorizados. Então, vamos lá, nós temos uma notícia. A notícia qual é o caminho?
Então, parece história de filme, mas aconteceu de verdade mesmo. Neilson Oliveira de Lima, de Pupuaí, no Amazonas, passou um susto e tanto quando ficou 12 dias perdido na selva amazônica há algumas semanas até ser encontrado por um caçador. Toda a história começou quando o menino resolveu seguir o pai, que foi trabalhar na roça, depois não sabia voltar para casa. Para sobreviver, ele teve que beber água da chuva e comer frutas que estavam caídas no chão. Estava acostumado com a vida na floresta. Lá eles andam descalços, sobem em árvore e aprendem a nadar ainda pequenos, diz Núbia Vasconcelos, psicóloga que cuidou dele no hospital. Então, vocês perceberam aí que eu tenho essa notícia e que essa notícia eu destaquei alguns verbos, algumas palavras aí, tá? Alguns verbos. Então, aconteceu, passou, ficou, resolveu, começou. Tem outros, pessoal, tem outros verbos, mas eu quis destacar apenas esses. E para vocês perceberem que aí nós temos o quê? O modo indicativo, ok? Porque essa notícia partiu de uma ação que aconteceu no passado. Então, é de algo verdadeiro. Algo aconteceu e aí eu tenho uma notícia. Portanto, eu tenho o modo indicativo, ok? Bom, aí eu trouxe para vocês lembrarem que os gêneros relacionados com indicativo é a notícia, a biografia, a autobiografia. A biografia é quando uma pessoa fala da vida de alguém, de fatos que aconteceram. E a autobiografia é quando eu escrevo sobre mim, digamos assim, sobre ações que aconteceram. No subjuntivo, eu vou encontrar mais em poemas, letras de músicas, o imperativo nas receitas culinárias, nos manuais instrucionais, nos folhetos explicativos. Porque nos manuais de instruções, ele vai o quê? Te instruir a, por exemplo, manusear um aparelho doméstico, um aparelho eletrônico, por exemplo. Nos folhetos explicativos também aparece o imperativo. Então, finalizando aí, nós temos um resuminho, um indicativo, algo certo, real, verdadeiro, subjuntivo, incerto, possibilidade e imperativo, ordem, pedido e recomendação. Pessoal, a nossa aula era mesmo, o nosso objetivo era que vocês pensassem e conseguissem identificar esses modos verbais dentro de textos, dentro de alguns gêneros. Eu espero que eu tenha alcançado o meu objetivo e até a próxima aula de língua portuguesa.